A Igreja Católica é uma das maiores instituições religiosas e sociais do planeta. Por causa da sua estrutura hierárquica, da organização do trabalho, da administração do patrimônio e das suas atividades lucrativas, muitos a consideram como uma das empresas internacionais mais importantes. La Chiesa oggi si muove come una merchant bank. Qual é o verdadeiro poder econômico dessa instituição? Como foi que ela gerou tanta riqueza? Nella Banca Vaticana sono stati riciclati i soldi della mafia. Qual é a função do Banco do Vaticano e de que forma ele destina seus recursos? As riquezas do Vaticano são investidas onde se realiza a lavagem de dinheiro. Il Vangelo non scrive da nessuna parte che gli apostoli e i successori di Pietro devono costruire una banca. Como foi possível que da austeridade de Jesus tenha surgido um império econômico daquele tamanho? O Estado do Vaticano nasceu em 1929, a partir do tratado entre o Papa Pio XI e o regime de Mussolini. Ho scoperto che per diventare santo è un'operazione che costa anche 100, 200, 300, 400, fino a 600 mila euro. A igreja acabou se tornando algo enorme. A igreja começou o milênio enfrentando grandes dilemas que podem determinar o seu futuro. Muitos religiosos e sacerdotes não dão testemunhos de coerência entre o que dizem e o que fazem. Il cardinale Tarcisio Bertone ha ristrutturato la propria casa spendendo $500.000 di euro, dei soldi di un ospedale che dovrebbe spendere quei soldi per le malattie dei bambini piccoli. Será que o Papa Francisco é a solução para os atuais problemas dessa instituição? Papa Francesco è stato eletto esclusivamente con questo obiettivo: riformare la curia romana, che era ormai arrivata ad un degrado di immoralità inconcepibile. Quais foram os motivos da sua eleição? Realmente o Sumo Pontífice administra os interesses da Igreja? Ou, como algumas pessoas asseguram, será que se trata de uma fabulosa estratégia de marketing que procura novos clientes? Será que a Igreja Católica é a maior empresa do planeta? Ou será que ela é só uma enorme religião que move a fé de milhões de seguidores? As fontes da riqueza e os ingressos monetários da Igreja são muitos e provêm de uma enorme lista de formas arrecadatórias. Esmolas, dízimos, primícias, pagamentos da administração dos sacramentos, batismos, casamentos, crismas, extrema-unção, heranças de particulares, aluguéis, investimentos e muitas coisas mais. Diferentes vozes críticas asseguram que a Igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo. Il Vaticano ha una ricchezza che vale oggi intorno ai 15 miliardi di euro, che sono più di 16-17 miliardi di dollari americani. Ed è una ricchezza che viene divisa in una parte finanziaria e una ricchezza immobiliare. Il patrimonio immobiliare a Roma vale più di 4 miliardi di euro. Mas como e de que forma nasce essa instituição e sua riqueza? O papado que existe a partir do começo do cristianismo, do século I, e, acima de tudo, aquele que existe a partir do século VI, vai ter cada vez mais riquezas ao longo da vida medieval. Por isso, nos séculos XIV e XV, acredita-se que 1/3 ou 1/4 de todas as terras europeias pertenciam ao papado. O Papa que está em Roma tem mais territórios do que qualquer rei ou governante da Europa nos séculos XIV e XV. Que motivo a Igreja usa para defender e conservar os tesouros artísticos e culturais de valor incalculável que ela possui? A Igreja tem a responsabilidade de cuidar do patrimônio artístico e o patrimônio humano, porque eles são nossas raízes. São um tesouro que ninguém pode tirar de nós. Seria uma pena se fossem perdidos por descuido. A Igreja tem o trabalho de preservar o patrimônio artístico e cultural.
E muitas vezes ela não tem recursos para fazer isto. E é uma pena que nem sempre possam cuidar dessas obras de arte como elas merecem. Le carte dimostrano che il Vaticano ha proprietà immobiliari importanti anche in Inghilterra, a Londra per la precisione, a Bond Street, una delle vie più eleganti e quasi tutta del Vaticano. Il negozio dove c'è Bulgari è di proprietà del Vaticano. Como foi que a mensagem de unidade e de austeridade do Criador, a base da religião católica, foi se transformando em uma igreja com grandes quantidades de dinheiro e que muitos consideram ostentação? Uma das perguntas é até que ponto as igrejas católicas usaram o conceito de humildade determinado por Jesus. Um homem chamado Nietzsche, no seu livro intitulado O Anticristo, fala o seguinte: em toda a história da humanidade só houve um cristão, Cristo. Isso quer dizer que, se você está falando em humildade, essa mensagem não tinha sido levada em consideração. La Chiesa, per essere più umile, deve essere più povera. Anzi, deve essere povera. Deve avere uno spirito povero. Della prima beatitudine, beati i poveri in spirito. Perché deve riconoscere e vivere che tutto quello che la Chiesa possiede è un patrimonium pauperum e deve essere messo a servizio dei poveri. Desde a Roma Antiga, começou a formação de uma instituição que não deixaria de somar poder religioso, político e principalmente econômico. Qual foi o plano financeiro e monetário que a Igreja desenhou para incrementar suas riquezas? Principalmente no século XV e no começo do século XVI, a Igreja permitia o perdão dos pecados se o sujeito fizesse uma doação importante para a Igreja. O sujeito que doava suas terras para a Igreja, do meu ponto de vista, fazia isso apenas por um motivo. Esse sujeito acreditava cegamente que isso lhe daria acesso ao paraíso, menos tempo no purgatório e o perdão dos seus pecados. Le vecchie signore che lasciavano in eredità tutto alla Chiesa, come diceva una mia cugina, tutto ai preti. Se fai del bene alla Chiesa nell'aldilà, ti ritrovi premiato nell'aldilà. E questo è stato una delle fonti della crescita del patrimonio degli ecclesiastici. A Igreja vai investir seu dinheiro em todo tipo de empresas e por isso constantemente vai chegar dinheiro nos bolsos de Roma. E por isso se considera que no século XX e também no XXI, o papado tem muito dinheiro. E aquilo deu origem a todo tipo de teorias, mais conspiratórias ou menos conspiratórias. Com o passar do tempo, o clero foi incorporando novas formas de arrecadar dinheiro e bens para a Igreja. Qual era a relação entre a caridade e o pecado? A purificação das almas e o dízimo? Por que algumas pessoas afirmam que esse pode ter sido o novo jeito de ganhar mais dinheiro? As indulgências chegam ao extremo no final do século XV e no começo do século XVI, quando o Papa Júlio II queria criar um grande prédio que ficou conhecido como a Basílica de São Pedro. Para isto era necessário muito dinheiro. Então a pessoa ia lá, pagava uma cifra determinada e com isto seus pecados, de certa forma, diminuíam. Ci sono migliaia di cause di beatificazione, c'è un ministero apposta che si occupa soltanto di questo, che fattura centinaia di migliaia di euro tutti gli anni grazie a questo incredibile business. O Papa Francisco não quer só ser bom, ele quer que as pessoas vejam que ele é bom. Ele quer que ninguém ache que o fato de dar esmola em troca de uma bênção é uma espécie de negócio, uma espécie de especulação, como aquela que condenou Lutero, falando sobre o perdão, sobre as pessoas que davam esmola em troca de perdão. O Papa não quer que as pessoas paguem por sacramentos ou por bênçãos. Ele não quer ir à Igreja Católica porque elas acham que não tem dinheiro. Que ninguém pense que a fé católica deve ser comprada, que tem que pagar para batizar o filho ou para que o Papa lhe dê uma bênção. É a mesma mensagem que está no Evangelho. Jesus Cristo dizia: dai de graça o que de graça recebestes.
a forma da Igreja Católica arrecadar dinheiro não se encontra só nos sacramentos. O que a Bíblia fala sobre o celibato e por que esta condição é considerada por muitos peritos como uma estratégia esperta para aumentar seu poder econômico? Nos primeiros séculos, nos monastérios, as ordens religiosas estabeleceram votos de castidade, mas o clero secular, o clero que vivia no mundo, para este clero, o celibato era uma coisa opcional. Na verdade, este celibato se torna obrigatório no século XI. Timóteo falou muito claro. Os bispos podem se casar. O padre pode se casar. Não só isso, seria uma violação do mandato divino, porque no Gênesis fala, não é bom que o homem esteja só. A Igreja, se apoiando no celibato do clero, garante também que as propriedades que um sacerdote ou um padre possa adquirir não vão se tornar uma propriedade individual, e sim uma corporação. Isso significa que vão ser da Igreja e, dessa forma, a Igreja aumenta seu patrimônio. Surgiriam problemas econômicos quando eles perceberam, e isso é realmente um absurdo, que os filhos de todos os sacerdotes poderiam herdar os inúmeros bens da Igreja. Como se chegou à etapa moderna dos estados pontifícios? Vaticano é o nome de uma das 7 colinas tradicionais de Roma. O Estado do Vaticano nasceu em 1929 a partir do tratado entre o Papa Pio XI e o regime de Mussolini. Dia 11 de fevereiro de 1929, se assinou o Tratado de Latrão. Eram uma série de acordos entre a Santa Sé e o governo de Mussolini. O Benito Mussolini faz uma coisa muito esperta, que é o Tratado de Latrão. Isso se trata simplesmente de resolver uma velha briga que existia na Itália desde o começo da unificação italiana de 1870, a partir de quando o Estado Vaticano fica dentro do Estado italiano. Concretamente, quais foram os benefícios que a Igreja teve com esses acordos assinados com Mussolini? Deixaram que a Igreja criasse um Estado autônomo, um país separado do Estado italiano, que se tornou o Estado do Vaticano. Houve um ressarcimento econômico muito importante durante o ano de 1870 até o ano de 1929, por estar submetido ao governo italiano. E, em troca disso, a Igreja deu a Mussolini o apoio político. A Igreja não podia opinar na política. E o Mussolini poderia escolher quem seria o bispo de cada uma das regiões da Itália e, claro, de Roma também. A partir desses acordos começa a etapa moderna dos estados pontifícios. Diversas práticas e situações teriam ajudado a aumentar a fortuna ano após ano, século após século. Não se trata só dos bens materiais, como ouro, propriedades e investimentos no mundo todo, mas também ele está se tornando um enorme valor cultural. De alguma forma, os bolsos do Vaticano ficaram se enchendo até que o próprio Vaticano se tornou a instituição multimilionária que é atualmente. È impossibile valutare il patrimonio di tutta la Chiesa cattolica. È praticamente impossibile. Sicuramente parliamo di miliardi e miliardi di dollari. È impossibile saperlo perché nemmeno il Vaticano lo sa. O dinheiro arrecadado pela Igreja ao redor do mundo se concentra no mesmo lugar. Por que o Papa Pio XII criou um instituto para as obras da religião, mundialmente conhecido como o Banco do Vaticano? Quanto dinheiro e quanto ouro administra e a que negócio se dedica? A incalculável fortuna da Igreja Católica se manteve em segredo entre os fiéis e as autoridades eclesiásticas. O que é exatamente o Banco do Vaticano e o que ele faz além de arrecadar? O Banco do Vaticano é uma instituição que foi criada para que as ordens religiosas, as instituições católicas, não tivessem seu patrimônio em poder de outros bancos que poderiam usar
esse patrimônio para investimentos não éticos, talvez investimentos em armas ou na indústria farmacêutica especulativa, e também para facilitar as transações econômicas nos países em que a Igreja era perseguida. Non solo, il Vaticano ha moltissimi soldi che vengono fatti da donazioni, tipo l'obolo di San Pietro, o attraverso i guadagni che sono fatti dalla sua banca, i guadagni finanziari come lo IOR. Anche in questo caso questi soldi vengono gestiti in maniera secondo me piuttosto discutibile. L'obolo di San Pietro, per esempio, è una donazione che i fedeli di tutto il mondo fanno direttamente al Papa. Que benefícios econômicos teve a Igreja Católica com o Banco do Vaticano como ferramenta de investimento e arrecadação? As riquezas do Vaticano também são investidas em empresas onde, por meio de estudos das redes bancárias, podemos ver que si realizza lavagem di dinheiro. Nella Banca Vaticana sono stati riciclati i soldi della mafia, come ha dimostrato il Tribunale di Roma. Questi soldi sono in parte stati investiti su azioni come la Pepsi Cola, come la Dow Chemical, come la Exxon. È ovvio che tutto questo senza nessuna trasparenza e senza che i cittadini italiani sapessero nulla. Attraverso i canali della Banca Vaticana sono passati soldi per tangenti di corruzione ai partiti politici italiani di governo negli anni 80-90. Questi soldi, anche i guadagni, non vengono quasi mai dati ai poveri, ma servono, e questo non lo dico io, ma lo dice un lavoro della Commissione europea, servono per le necessità dei dicasteri romani e dei cardinali. Faz muito tempo, muitas pessoas, entre especialistas e grandes teólogos, se fazem a mesma pergunta. Como é possível que a Igreja acumule tantas riquezas, sendo que há tantos pobres no mundo? Como historiador da Idade Média, eu visito muitas igrejas. E algo que temos que enxergar é a riqueza da Igreja ao longo dos séculos, diante da pobreza imensurável de muitos. E essas pessoas pobres, e não é à toa, já se rebelaram várias vezes contra a Igreja. Quero acreditar que o Papa Francisco realmente vai mudar algo. La Conferenza Episcopale Italiana, che è la più importante del mondo, riceve direttamente dagli italiani quasi 1 miliardo di euro l'anno, che secondo le pubblicità che i vescovi fanno in televisione servirebbero ai poveri, agli ultimi, ai paesi del terzo mondo. L'80% di questi soldi non va ai poveri. Seria possível terminar definitivamente com a pobreza se o Vaticano se desprendesse de toda essa riqueza que possui ao redor do mundo? Vender as propriedades da Igreja para acabar com a pobreza do mundo seria útil, mas serviria só para disfarçar o problema, não é? Eu acho que o que o Francisco está fazendo é mudar a cultura. Isso significa fazer com que a situação, o ritmo de vida daqueles que têm mais poder no Vaticano seja mais discreto, mais exemplar. Só o que o Papa Francisco pediu foi que as estruturas da Igreja fossem utilizadas para ajudar as pessoas. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. A partir da frase "uma igreja pobre para os pobres", começou uma campanha de Francisco para tentar combater a corrupção e fazer isso de forma eficiente. Secondo qualcuno che pensa che il Vangelo debba essere una sorta di guida, no? del Vaticano, e il Vangelo non scrive da nessuna parte che gli apostoli e i successori di Pietro devono costruire una banca. Temos que lembrar que a Igreja é uma instituição que acabou se tornando algo enorme e é muito difícil conseguir controlar tantos grupos de influência dentro daquilo que é o Vaticano. Para alguns críticos e peritos nesse assunto, a Igreja Católica funciona de forma parecida com as empresas multinacionais.
La Chiesa oggi si muove come una merchant bank. L'Istituto per le opere di religione è la banca del Vaticano e controlla ancora oggi tutto il patrimonio finanziario della Santa Sede. Il problema è che lo IOR nel corso dei decenni è finito in tantissimi scandali, perché all'interno dello IOR hanno riciclato denaro i mafiosi, hanno riciclato denaro politici, imprenditori, tutte persone che non avevano alcun diritto, secondo le leggi del Vaticano, di avere i soldi allo IOR. Que documentos vieram à tona que colocaram em xeque a Igreja? O escândalo do Vatilix II poderá ser o começo das reformas que o Papa Francisco quer na sua Igreja. O nível de diversificação da renda e dos gastos do Vaticano, o que podemos ver por meio dos acontecimentos e dos Vatilix 1 e 2, é muito obscuro. Era necessário que se fizesse uma reforma profunda. Em 2015, o Vaticano sofreu um novo e polêmico vazamento de documentos secretos. Esse acontecimento ficou conhecido como Vatilix II, em alusão a um escândalo parecido que aconteceu em 2012, quando uma parte da correspondência do Papa Bento XVI foi exposta. Os novos vazamentos, diferentemente dos primeiros, revelam todo tipo de irregolaridades nas finanças do Vaticano. Il Vatilix 2 è stato lo scandalo del 2015, state parlando con uno dei protagonisti dello scandalo perché io ho pubblicato nel mio libro una serie di documenti di carattere finanziario e economico che per la prima volta hanno raccontato la reale ricchezza del Vaticano e come questi soldi in Vaticano vengono gestiti, i soldi delle donazioni, i soldi che sono presenti all'APSA, gli immobili che il Vaticano controlla. Os dados do vazamento Vatilix II são muito interessantes porque são a prova da situação em que o Papa Francisco se encontrava antes da reforma. Na verdade, são um tesouro. O escândalo financeiro Vatilix II revela documentos que foram publicados em 2 livros. Num deles, o autor Emiliano Fittipaldi denuncia irregularidades de todo tipo nas finanças da Santa Sé, apresentando o Vaticano com grandes problemas econômicos. Um buraco negro no sistema de pensões, corrupção por parte da Cúria, desvio de fundos e a completa ausência de transparência nos balanços da Santa Sé. Secondo il Vaticano sono state 2 le persone che mi hanno dato queste carte, Monsignor Valeco Balda, che è un monsignore spagnolo che era il segretario di questa commissione d'inchiesta, e Francesca Immacolata Chaqui, che era il membro di questa commissione. Essas 2 pessoas que foram contratadas pelo Vaticano para ajudar o Papa a fazer a reforma da Cúria Romana, essas pessoas se desviaram do caminho e fizeram algo que não deviam fazer. Todos os documentos secretos, os dossiês que o Papa devia ler para pensar nas medidas que deveria tomar, se tornaram públicos. Queste 2 persone sono state arrestate 5 giorni prima della pubblicazione del mio libro e del libro Via Crucis di Nuzzi. Sono state arrestate perché sono state accusate di aver divulgato informazioni riservate e aver messo a rischio l'interesse della patria. Così dice la legge Vaticano. Os vazamentos desses documentos tornam a Santa Sé inocente ou culpada desse enorme escândalo. Quando eles foram publicados, já tinham se passado muitos meses depois que começaram a realizar algumas medidas para evitar esses problemas. Por isso, algumas pessoas consideraram que o vazamento desses documentos era uma forma de parar com essa reforma. E para outros, paradoxalmente, era uma forma de apoiá-la. Para o Papa Francisco, isto foi uma traição. Foi uma punhalada pelas costas. Vorrei dirvi anzitutto che rubare quei documenti è un reato.
È un atto deplorevole che non aiuta. Quais são os fatos mais escandalosos que o Vatilix expôs? Cardinali di cui ho raccontato nel libro hanno, come il cardinale Tarcisio Bertone, ristrutturato la propria casa spendendo €500.000, dei soldi di un ospedale che dovrebbe spendere quei soldi per le malattie dei bambini piccoli. Invece lui ha preso, questi soldi sono stati dati al cardinale Bertone per ristrutturare la sua casa da 300 metri quadri. Il cardinale resta ancora, mentre parliamo, nell'attico, a godersi un attico bellissimo con un sistema Bose da €30.000 e con i marmi di Carrara nei bagni, mentre Valleco Balda, che ha soltanto dato queste informazioni, è in galera. Mi sembra, molto contraddittorio come tipo di azione da parte del Vaticano. Durante todo esse processo, aquilo que veio à tona foi que tudo isto era uma história de uma superficialidade quase insultante. Será que as revelações dos documentos vazados ajudaram a Igreja Católica na sua tentativa de demonstrar transparência? Ou isto foi um golpe para a fé que faria a Igreja perder fiéis ao redor do mundo? Rapidamente, os vazamentos enfraquecem o papado. Isto é, se nós tornarmos públicos os pecados de alguns sacerdotes, vamos estragar o prestígio dessa instituição tão valiosa que é a Igreja Católica. E vamos enfraquecer a fé, que é muito importante e valiosa para nossos crentes. É mais conveniente para a Igreja Católica salvar o prestígio dela, e é mais vantajoso esconder essas coisas do que revelar tudo. Io non credo che il Vatilix sia stato un male necessario per una riforma del Vaticano, semplicemente perché io penso che il Vatilix non sia stato un male. Perché io penso che qualsiasi istituzione, soprattutto un'istituzione morale e religiosa come la Chiesa Cattolica, abbia solo che da beneficiare di una assoluta trasparenza. Non ci devono essere segreti. Esse tipo de vazamento sair à tona, por um lado, é inevitável nesse mundo das comunicações, onde nada pode se manter em segredo. Uma hora iam sair à tona. A curto prazo, isso pode desestabilizar a instituição, mas a longo prazo pode beneficiá-la. Qual foi a reação e quais foram as medidas que o Papa Francisco tomou quando os alicerces da sua instituição foram sacudidos pelo vazamento desses documentos secretos? A reforma que o Papa Francisco realizou para ter transparência nas contas do Vaticano, para fazer com que nenhum delinquente pudesse se aproveitar das instituições do Vaticano, para mim é irreversível. Voglio assicurarvi che questo triste fatto non mi distoglie certamente dal lavoro di riforma che stiamo portando avanti con i miei collaboratori e con il sostegno di tutti voi. Então, chegou o Papa Francisco e disse uma coisa importante, que a reestruturação da Santa Sé não deveria ser um trabalho da Cúria, e sim de órgãos externos que são os responsáveis por propor as mudanças que poderiam ser feitas. Eu acho que não tem jeito de deter essa reforma. Atualmente, o Vatilix II é uma das preocupações mais importantes da Cúria Católica. É um escândalo que ainda pode ter mais informação esperando para vir à tona. L'impatto di Vatilix sulla stampa mondiale ovviamente è stato devastante. Mai prima erano usciti documenti riservati così importanti, soprattutto che riguardavano aspetti contemporanei della Chiesa. Io penso che la Chiesa debba smettere di lavare i panni sporchi dietro le mura leonine.
Será que esses casos de corrupção podem afastar os fiéis da religião? Essas revelações seriam motivos suficientes para perder poder dentro do vasto universo da fé? Hoje, um grande problema da Igreja Católica é que a autoridade perdeu a capacidade de criar credibilidade, de criar obediência e de criar continuidade. O que acontece é que a hierarquia católica e muitos religiosos e sacerdotes não dão testemunhos de fé e não há coerência entre o que eles dizem e o que fazem. Se a igreja quiser recuperar a credibilidade e a legitimidade, ela tem que enxergar os problemas e começar a solucionar, senão... Porque enquanto os problemas ficarem escondidos, eles vão se tornar uma panela de pressão. Os mesmos peritos que percebem a quantidade de fiéis perdidos por causa desses escândalos acusam a igreja de utilizar estratégias de marketing para recuperá-los. Até que ponto essas declarações são verdadeiras? Quais seriam as ações usadas para conseguir esses objetivos? Os vazamentos dos documentos financeiros secretos, conhecidos como Vatilix II, não só abalaram a Igreja Católica, mas, segundo alguns especialistas e teólogos, também afastaram muitos fiéis ao redor do mundo. Será que a Igreja Católica criou uma estratégia de marketing com slogans de estilo publicitário e com uma fórmula para fomentar e somar seguidores? Por que algumas pessoas falam das aparições da Virgem, dos milagres dos santos e das canonizações como uma estratégia de marketing? A partir do século VIII, os católicos tinham a estratégia de utilizar os lugares sagrados dos povos dominados ou conquistados para colocar neles símbolos religiosos e católicos e, desse modo, começarem o trabalho pastoral. Conforme a Igreja ia evoluindo nos últimos anos, os papas destacaram cada vez mais a necessidade de levar santos a todas as comunidades. Aproximadamente no ano de 1357, numa igreja da França, começou a se exibir um manto com o corpo e o rosto de Jesus impressos. Depois deram esse manto à Santa Sé e ela o deixou na Catedral de Turim. Rapidamente, o sucesso trouxe um grande número de fiéis e também de detratores. Falam que esse manto é o tecido que cobriu Jesus quando ele morreu. O problema é que, na Idade Média, existiu o tráfico de relíquias, por exemplo. Isto é uma farpa da cruz de Jesus Cristo, tanto faz. Então, isto me parece muito pouco verdadeiro. Mas não é só essa relíquia que é considerada por algumas pessoas como uma hábil estratégia de marketing para atrair novos fiéis. Quando os conquistadores chegaram na América Latina, quando, entre aspas, descobriram a América, todos aqueles conquistadores fundaram muitas cidades com nomes ou advocações da Virgem. Essa era a melhor forma de se aproximar dos nativos, dos indígenas. E os próprios indígenas descobriram que a melhor forma para se encontrar e também dialogar com os invasores era através da Virgem. Outro tipo de acontecimento que é difícil de explicar pela ciência são as aparições da Virgem. Na América Latina, talvez o caso mais famoso seja o da Virgem de Guadalupe. A primeira grande aparição da Virgem aconteceu no século XVII, logo depois que os conquistadores chegaram na América, no México. Um índio chamado Juan Diego viu a Virgem. Foi onde os franciscanos estavam lá e lá estava a máxima aparição da Virgem, que era a Virgem de Guadalupe, padroeira da América Latina. E com ela vai se afirmar a ideia de mediação. Os franciscanos se opõem ao culto guadalupense porque acreditam que ele tem muitos elementos sincréticos. E outros discordam disso porque acreditam que é bom ter um culto que é compartilhado por uma parte dos católicos mexicanos e que é melhor fortalecer e dominá-lo. E essa é mais ou menos a política que está se desenvolvendo. Será que essas aparições são verdadeiros milagres?
Podemos pensar nelas como estratégias da igreja para fortalecer a fé ou para que os fiéis continuem acreditando. Investigamos como apareceu a Virgem e para quem. Se aparecer uma mulher, vão colocar um homem ao lado dela. Acima de tudo, um sacerdote. O tempo passou e muitas pessoas visitam o lugar onde a Virgem apareceu. E para isso tem que se inventar algo. Tem que falar que lá se curam os meninos e as meninas. Que lá as mulheres conseguem engravidar. Existe um nível de irracionalidade nessa crença. E eu acho que isso acontece porque ela não é consistente, não é racional, sabe? Não atrairia gente. Uma parte de você acredita porque você tem fé, mas você não precisa demonstrar a sua fé. Por que tem aqueles que consideram as canonizações também como um instrumento de atração de novos fiéis? É assim, as canonizações consistem nisso. A igreja propõe um modelo do bom cristão. A igreja diz, olhem, esse homem se comportou como um herói da fé e é um homem ou uma mulher que vale a pena imitar. No começo, cada uma das comunidades cristãs canonizava seus mártires. E depois a igreja começou a controlar esse processo. E agora tem uma série de provas e etc. E a partir do Concílio Vaticano II criaram-se outros requisitos. Entre eles, provar a existência do santo, a existência física da pessoa. Poucas pessoas sabem que este procedimento tem um custo econômico elevado e que isto significa um incremento elevado nos bolsos da igreja. La storia della fabbrica dei santi è una delle più incredibili che ho scoperto con la mia inchiesta, perché io pensavo che per diventare santo fosse un'operazione che la Chiesa faceva in maniera gratuita. E invece ho scoperto che per diventare santo è un'operazione che costa anche 100, 200, 300, 400, fino a 600.000 euro. Per me è uno scandalo incredibile quello che ho scoperto. Relíquias de procedência duvidosa, visões milagrosas difíceis de comprovar e canonizações envolvidas em manobras econômicas apresentam controvérsias, dividindo fiéis e detratores. Por que os detratores asseguram que a eleição do Papa Francisco se trata da mais ambiciosa estratégia de marketing da história do Vaticano? Se realmente tiver uma estratégia de marketing envolvendo o Papa Francisco, eu gostaria de contratar esse estrategista de marketing para minha empresa, porque ele conseguiu mudar completamente a cara da igreja. Acredito que o estrategista de marketing da marca Francisco é Jorge Mário Bergoglio. O mundo comenta sobre o estilo Bergoglio. Roma e o Vaticano vendem souvenirs nas ruas e os meios de comunicação no mundo todo falam da papamania. Será que a igreja está gestando uma mudança? Francisco renova a comunicação utilizando as redes sociais e, desse jeito, moderniza a forma de falar com milhares de fiéis ao redor do mundo. O Papa Francisco é um papa que posta tweets que são muito mais eficazes, que chegam a muitas pessoas e que ajudam muita gente. Nós vivemos num mundo que tem uma parte que é o mundo digital e os fiéis, por serem seres humanos e, portanto, quando o mundo vai numa direção, os fiéis seguem essa direção atual. E a igreja, nesse aspecto, mudou bastante. A igreja acabou se inovando muito e, com certeza, vai continuar se inovando. Ele é coerente nos diferentes dispositivos. A mensagem que ele transmite no Twitter é a mesma que transmite no Facebook e a mesma que transmite no Instagram. A mesma. É uma mensagem de carinho, uma mensagem que faz agir, que faz com que as pessoas se olhem nos olhos. Ele é um Papa 3.0. Entre março e dezembro de 2013, mais de 2 milhões de pessoas foram às audiências das quartas-feiras na Praça de São Pedro. 4 vezes mais daquelas que Bento XVI reuniu em 2012.
Quais foram os motivos pelos quais a Igreja resolveu, pela primeira vez na sua longa história, escolher um Papa com o perfil de Francisco para dirigir o destino de bilhões de fiéis ao redor do mundo? Papa Francesco è stato eletto esclusivamente con questo obiettivo: riformare la curia romana, che era ormai arrivata ad un degrado di immoralità inconcepibile. Acredito que o caminho de Francisco tenha muitos obstáculos. A escolha dele foi muita sorte. Num momento em que a Igreja Católica está envolta em rixas, numa enorme competição interna. I gesti che lui fa sono importanti. Per esempio, pochi si sono resi conto del primo gesto che ha compiuto la stessa notte del 13 febbraio del 2013, quando è stato eletto. Affacciandosi al balcone, non aveva la mantella rossa né la stola con le insegne di Pietro e Paolo, ma era semplicemente vestito di bianco e si è presentato come vescovo di Roma. Muitas pessoas afirmam que as reformas que o Papa Francisco fomenta na Igreja contemporânea estariam mexendo nos alicerces da religião. Respingano inoltre modelli economici disumani che creano nuove forme di povertà ed emarginano i lavoratori e la cultura della morte che svaluta l'immagine di Dio, il Dio della vita, e viola la dignità di ogni uomo, donna e bambino. O Papa Francisco destaca constantemente a necessidade de combater a corrupção. Ele diz que é algo que vai te levar para o inferno. Então, para que ele possa combater de maneira eficiente esse fenômeno que ele é terminantemente contra, resolveu criar mecanismos para que exista um funcionamento mais eficiente e também tentou procurar em quais aspectos podia existir corrupção, porque a corrupção é uma coisa que ele é completamente contra. As declarações e as ações de Francisco dão volta ao mundo na televisão, nos jornais e na internet. Qual é o discurso que chama tanto a atenção? È necessario affrontare insieme la questione migratoria. Non si può tollerare che il Mar Mediterraneo diventi un grande cimitero. O Papa Francisco, desde que foi eleito Papa, conseguiu se consolidar como uma espécie de consciência da humanidade. Para mim, que sou católico, a revolução que o Papa Francisco está começando me fez mudar o jeito de enxergar as pessoas. La Chiesa povera e per i poveri di cui parla Francesco sia ancora molto lontana dal diventare realtà. La Chiesa è ancora molto ricca, i cardinali sono ancora molto ricchi, lui è l'unico che vive in 20 metri quadri, tutti gli altri continuano a vivere in 300, 400, 500 metri quadri. C'è gente che dice che Francesco è solo un predicatore che fa solamente dell'apostolato, ma Francesco è un papa che governa. A Igreja Católica é uma instituição de dimensões incalculáveis. Se passaram mais de 2000 anos de história desde que foi criada como uma instituição eclesiástica e é colocada por vários peritos à altura das maiores empresas do planeta. Se os santos, as virgens e as canonizações fazem parte do divino, ou se elas são hábeis estratégias de marketing para atrair fiéis, isso continuará sendo um mistério a ser revelado. Para algumas pessoas, é uma empresa com estratégias de marketing que se dedica a abrir contas monetárias sem descanso. Para outras pessoas, significa a salvação da sua alma e a porta ao paraíso, onde vão poder descansar em paz.